Valeu, Paulinho, um abraço. Pessoal, muito boa noite, que bom vê-los, que bom que vocês têm me acompanhado nessa jornada e sido uma fonte de apoio e estímulo para a produção desse material. Então, hoje e na próxima aula, eu pretendo expor de forma pontual, um a um, os princípios que eu entendo importantes, indispensáveis para estudar e interpretar a Bíblia, né? Então, é um pouco diferente da abordagem que eu vim utilizando. Então, hoje eu não vou tocar em nenhum tema da carta aos Efésios, mas hoje, na próxima aula, vou pontuar, né, os princípios de interpretação portanto, de estudo da Bíblia que eu uso, que eu creio, e como é de costume, eu vou aqui jogar na tela o- os slides. Pronto, creio que já estão aí. E hoje é a sétima aula. Depois da de hoje só faltam mais duas. Parece que é muito, mas não é não. Então, ficar aqui mais duas, né? Ah, tá aqui o resumo da nossa agenda. Hoje, 21 de maio, abril, por causa da dengue, eu não pude dar a segunda aula de abril, mas estamos aqui e teremos então mais duas em junho. Enfim, estamos nos aproximando do final. Uma breve recapitulação da aula anterior, como eu costumo. Na aula anterior, eu apresentei essa visão de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, uma revelação integral. Tanto Jesus é o foco e o destino final da história, na dispensação da plenitude dos tempos, o Pai vai fazer tudo e todos se submeterem a Cristo. Jesus é quem gera a igreja, chama a igreja à existência pela sua obra, resgata, santifica, prepara para ele mesmo. Então, a igreja existe, é edificada e é preparada por Cristo e para Cristo. Então, ele é também a pessoa, ou a dimensão determinante para a igreja. Então, e também no nível da caminhada individual. Jesus, para nós discípulos, ele é o padrão. Nossa vida é para ser como ele, para sermos transformados por ele. E na aula passada eu mostrei essas três dimensões da primazia de Cristo na história, na igreja e na nossa caminhada, em trechos da carta aos Efésios. Enfim, essa foi, em resumo, a aula anterior. Prosseguindo, então, hoje está aqui o nosso mapa da mina. Hoje eu começo parte um, mostrar princípios bíblicos de interpretação bíblica. Qual é a minha proposta? É estudar a Bíblia a partir da Bíblia. O que que a Bíblia diz dela mesma? O que que Jesus diz sobre a Bíblia? Porque eu não consigo pensar em um referencial mais importante do que o próprio Jesus e as próprias Escrituras. Há outras formulações que eventualmente poderão ser úteis, eu vou mencioná-las de passagem, mas, essencialmente, Jesus e o que que ele diz, o que que a Bíblia diz, e dali que eu tiro, pelo menos eu procuro tirar, o como estudar e o como interpretar a Bíblia. Então, eu apelidei essa abordagem de princípios bíblicos de interpretação bíblica, como procurarei demonstrar. O primeiro, eu vou recapitular, resumir o testemunho de Jesus sobre as Escrituras. Que ele falou, o que Jesus falou da Bíblia nos permite, com segurança, inferir que Jesus acreditava na inspiração das Escrituras, na inerrância delas, fica implícita a preservação das Escrituras e também de que o valor das Escrituras não é alterado pelo tempo. Algumas tentativas de relativizar o valor da Bíblia porque o mundo mudou, porque a sociedade mudou, isso aí nós temos que olhar com muito discernimento. As circunstâncias mudam, algumas aplicações da Bíblia ganharão conotações diferentes por causa da mudança. Mas, em essência, no seu valor essencial, a Bíblia é eterna, no seu valor essencial.
Claro que mudando o mundo e as tecnologias e tal, as aplicações vão alcançar um mundo diferente, mas o valor essencial da Bíblia é eterno. Eu vou mostrar outras passagens relevantes para estudar a Bíblia e vou mostrar que a Bíblia é uma revelação fechada. Nada se acrescenta, nada se retira. E, finalmente, na aula de hoje, quero mostrar o que eu entendo que é doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica sobre um assunto é tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, eu me baseio na palavra de Jesus quando ele diz: também está escrito tudo que a Bíblia diz. Em mais de um contexto, Jesus, ao enfrentar uma questão envolvendo uma parte das Escrituras, ele se referiu a outras partes da mesma Escritura. Então, esse é o roteiro para hoje. E, claro, começando com o testemunho de Jesus, eu já mencionei essa passagem com detalhes das primeiras aulas, mas hoje eu quero pescar de volta para dela deduzir princípios de interpretação, né? Então, esse texto aqui, Mateus 5,18, está no Sermão do Monte, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido, né? E aqui eu explico a literalidade dessas duas palavras. O J, de fato, iota, era a menor letra do alfabeto hebraico e corresponde ao iode, que é a menor letra, perdão, o iota é do alfabeto grego, corresponde ao iode, que é menor do alfabeto hebraico. E o queraia, ele poderia ser traduzido como chifrinho, é um pequeno traço que distingue pares de letras no alfabeto hebraico. Isso aí eu expliquei com algum detalhe nas primeiras aulas, mas eu trago de volta para, a partir daqui, a gente entender como Jesus entendia a Bíblia. Se Jesus disse que até que nem a menor letra dirá uma palavra, dirá um versículo inteiro da lei e deixar de se cumprir, o que está embutido aqui? Eu entendo que está embutido uma ideia, um conceito que poderíamos descrever como inerrância e decorrente de inspiração. Porque se tudo vai se cumprir, é porque tudo lá é válido e certo. Correto? Se não houvesse implicitamente a ideia da Escritura ser inerrante e inspirada, Jesus não afirmaria que tudo vai se cumprir, poderia se cumprir. E, ao afirmar que até os tracinhos que distinguem pares de letra do alfabeto hebraico, eu expliquei com detalhe nas primeiras aulas, vão deixar de se cumprir implicitamente, mas de forma, a meu ver, muito contundente, Jesus está ou pressupondo ou afirmando a preservação. Como é que eu vou saber que até um pedacinho de letra vai se cumprir se eu não conhecer exatamente que palavras, que letras são essas? Se a exata redação da palavra de Deus tivesse se perdido, como é que iríamos saber que absolutamente os menores detalhes se cumpriram? Não teríamos como saber. Então, implicitamente, aqui está a pressuposto ou afirmação da preservação. E quando ele diz que passa o céu e a terra, mas as palavras da lei não passam, e depois ele vai fazer a mesma afirmação sobre ele mesmo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, isso tem uma implicação de uma atemporalidade. Isso aqui a Bíblia valia para a época de Moisés, a Bíblia valia para a época de Jesus, a Bíblia valia para a Idade Média. Volto a dizer, nos seus ensinamentos e verdades essenciais, a Bíblia é atemporal. Há um texto que o Gilberto cita, que eu não lembro agora a referência, não sei se é em Crônicas, que fala que Deus deu a palavra dele para 1000 gerações. E tomando literalmente o registro de Gênesis até agora, há quem debata, mas tomando literalmente, nós não chegamos nem a 300 gerações ainda de Adão para cá. Enfim, debate à parte quanto às gerações de Adão para cá.
ah, fica claro que enquanto essa nossa estado de coisas como conhecemos permanecer, a palavra de Deus está valendo. Isso daqui é importante, porque isso aqui já afasta determinadas abordagens que relativizam a autoridade das Escrituras, né? E aqui é o argumento da autoridade. Talvez eu deveria ter colocado esse ponto no slide, mas não coloquei. Porque quem é que disse isso? Quem fez essa afirmação tão categórica e contundente? Foi Jesus. Foi o próprio Jesus que afirmou isso, né? Então, é difícil, perigoso discordar de Jesus. Eu sei que há outros debates, Jesus era um homem também incluído no seu contexto e tal, mas só que ele era Deus também. E ele é a nossa referência. Como cristãos, nós nos pautamos, nos referimos a Cristo. E essa é a declaração dele. Então, eu, como seguidor de Cristo, acolho integralmente a afirmação dele acerca das Escrituras. Eu sei que aqui ele falou da lei, mas ele também citou diversos outros livros da Escritura ao longo do ministério dele, diversos outros, como escritura, da mesma maneira que ele citava a lei de Moisés. Então, é porque na maneira de Jesus pensar, as escrituras do Velho Testamento, como as conhecemos, eram todas igualmente inspiradas e válidas. Outras passagens relevantes sobre a inspiração e a autoridade das escrituras. Eu transcrevi aqui duas passagens do livro de Jeremias. Talvez aqui nessas duas passagens nós tenhamos a descrição mais clara de como o texto bíblico foi produzido. Então, eu vou comentá-las aqui. Jeremias 1,9: Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Queridos, isso aqui tem muitas implicações. Jeremias iria falar palavras com a boca dele, Jeremias. As pessoas ouviriam com a voz, com o sotaque, com o timbre do Jeremias, mas as palavras que ele passaria a dizer naquelas circunstâncias eram palavras dadas, entregues, comunicadas por Deus. E mais adiante, Jeremias capítulo 36, vou ler aqui. Sucedeu, pois, no quarto ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde os dias em que te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Até onde eu me lembro, essa é uma passagem que mostra claramente como é que o texto bíblico foi escrito. Deus colocou, comunicou palavras dele a pessoas, e aqui ele mandou Jeremias escrever aquelas palavras que ele tinha recebido de Deus em um livro. E, para quem lembra dos estudos do livro de Daniel, já mais adiante, quando estava perto de terminar o cativeiro babilônico, no livro de Daniel há um registro de Daniel estudando a profecia de Jeremias e citando a lei de Moisés. Então, Jeremias fez esse livro aí, claro, é o livro que nós temos, chamado livro de Jeremias, e Daniel levou uma cópia, deu um jeito, levou não, porque quando ele saiu cativo, eu não sei se já tinha escrito, mas ele deu um jeito de obter uma cópia do livro de Jeremias, mal o livro de Jeremias tinha sido escrito. Porque Daniel sabia que aquele homem, Jeremias, era profeta de Deus e que o livro que o Jeremias escreveu era a palavra de Deus. E Daniel estudava a profecia de Jeremias em pé de igualdade com a lei de Moisés. Tem no mesmo capítulo em que encontramos Daniel estudando a profecia de Jeremias, ele faz uma oração na qual ele cita detalhadamente várias passagens da lei de Moisés.
E a palavra de Deus sempre enfrentou oposição do inimigo. O segundo versículo que eu transcrevi aí é quando Deus manda o Jeremias chamar o Baruque, que era escrivão, e mandar de novo fazer uma outra cópia da profecia, das profecias, porque a cópia primeira, o rei Jeoiaquim tinha queimado no fogo. E Deus mandou E é interessante essa passagem. Agora ele não falou para o próprio Jeremias escrever, ele disse, ele deu um livro a Baruque e escreveu de novo a profecia através da mão de Baruque. E completou, porque certamente depois que o Jeoiaquim mandou queimar o livro do Jeremias, Deus deu mais palavras ao Jeremias, bateu mais no Jeoiaquim e agora vai escrever a versão completa, né? Então, e aqui é interessante por várias razões. Uma delas é a tradição cristã, desde o início da história cristã, registra que Marcos, o autor do segundo evangelho, ele escreveu a partir do que ele ouvia de Pedro. E Paulo, no final de alguma das cartas dele, não lembro agora exatamente de quais, mas ele às vezes termina uma carta dizendo assim: a saudação é de próprio punho. O que quer dizer que era alguém escrevendo o que Paulo falava, mas que ao final Paulo escreveu com a própria mão as últimas frases de saudação. Então também fica claro aí esse método que Deus usou de um homem, uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, comunicar essa palavra a outra pessoa que teria a tarefa, que teve a tarefa de escrever. E assim, cartas de Paulo, e assim o livro de Jeremias. Então, achei interessante essas passagens que mostra o modus operandi que Deus muitas vezes usou. O capítulo de Daniel de que eu falei é o capítulo 9, só para registrar, caso alguém depois se interesse. No capítulo 9 do livro de Daniel, ele, ele vai entender que o número de anos de que falara o Senhor, o profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí ele começa uma oração na qual ele cita inúmeras vezes passagens da Torá, da lei. Bom, eu resumi alguns pontos, mas eu acho que eu já mencionei, se não todos, eu vou repassar aqui. Jeremias falou as palavras que recebeu de Deus e, por comando de Deus, Jeremias escreveu as suas profecias em um livro. Quando ele fala em rolo, fica entendido que seria de couro. Pergaminho era couro de animal que eles tratavam com certas técnicas e usavam para escrever. A vantagem do pergaminho é que depois eles enrolavam em um rolo e o pergaminho durava muito tempo, que era de couro. Então, mesmo depois que o rei mandou queimar a primeira cópia, Jeremias escreveu novamente, e já mencionei aqui, então, o método que Deus também usou de dar a palavra a alguém e esse alguém passar para que outro escreva, né? Agora, todas as escrituras são revelações de Deus, independente do modo como foram produzidas, que afinal era a palavra de Deus, palavra dada por Deus. Isso tem implicações que eu vou mencionar mais adiante. Outras passagens relevantes sobre a inspiração e autoridade das Escrituras. 2 Timóteo 3, 15, 17 é uma passagem clássica, que Paulo começa dizendo que o Timóteo, desde a meninice, sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Houve debates na igreja se certos livros eram escritura ou não, mas, uma vez que o que temos nas mãos é reconhecidamente escritura,
então é porque esses livros são divinamente inspirados. E ela serve para ensinar, repreender, corrigir e, e para salvar, para gerar em nós a vida de Cristo. Afinal e ao cabo, a Escritura para revelar Cristo, nos levar a Cristo e produzir em nós um caráter e semelhança e obras semelhantes a Jesus. E é para isso que toda a Escritura, afinal, nos é dada, né? E outro texto clássico, está lá em 2 Pedro 1, 19, 21. Embora Pedro aqui tenha um foco específico, palavra dos profetas, o que ele diz aqui vale para todas as escrituras, até porque, para a cultura judaica daquela época, por vezes eles entendiam que toda a escritura era profética, porque Moisés era um profeta. E, portanto, o Pentateuco era um livro dado ao profeta Moisés. Moisés também era profeta, e assim, por extensão, todo o Antigo Testamento era considerado escritura profética. Agora, o texto aqui diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quero explorar algumas implicações disso daqui. É, o que são as Escrituras? Como é que eu posso saber que o que nós temos são as Escrituras? Em especial sobre o Novo Testamento, eu recomendo muito os primeiros capítulos de um livro do Gilberto, que está Deus preservou o seu texto. Ele conta como os escritos do Novo Testamento, desde a sua primeira produção, eles já foram reconhecidos como escritura, e nesse caráter de autoridade de escritura já foram espalhados, e desde e os primeiros líderes dos primeiros séculos já citavam frequentemente os livros do Novo Testamento. Não é que um dia resolveu a igreja, como alguns contam essa história toda errada. Não, lá no século tal houve um concílio, aí decidiram que o cânon era esse. Bom, que houve um concílio que formalizou o cânon, até aí é verdade. Mas o que nem sempre te contam é que os livros do Novo Testamento já nasceram com o carimbo de escritura sagrada. Pedro reconhecia que as cartas de Paulo eram escritura, está lá uma das cartas de Pedro, falando dos que deturpam as cartas de Paulo como deturpam as demais escrituras. Eu não vou, não é meu tema aqui demonstrar e contar essa história do Novo Testamento. Se vocês quiserem, eu posso, talvez na última aula, contar essa história. Seria um prazer. Mas é demonstrável, objetivamente demonstrável, que os livros do Novo Testamento já nasceram com o carimbo de escritura e que nesse caráter foram espalhados, copiados e citados desde muito cedo na história da igreja. Agora, eu queria explorar um pouco esse fato de que Deus usou homens santos. Não quer dizer que eram homens irrepreensíveis. Não, não é isso. Mas há algumas implicações aí. Deus só pode usar homens usando a língua, o idioma que esses homens falem. Daí porque é importante que conheçamos, para quem tiver interesse e puder, os idiomas em que a Bíblia foi escrita originalmente, que é hebraico, aramaico e grego. O aramaico é quase igual ao hebraico. Quem souber hebraico se vira no aramaico. Por quê? Porque como é que Deus vai me usar, Horácio, para escrever algo? De preferência que ele me dê a palavra em português, que é a minha língua mãe. Se ele me der a palavra em inglês, quem sabe eu até me viro, mas não tão bem quanto em português. Mas daria, teoricamente, né? Por isso que Paulo falava hebraico, latim e grego, e Deus usou Paulo para escrever escritura em grego. E então, ao usar um homem com um idioma e uma cultura, isso nos remete, então, a
necessidade de conhecer a língua, a cultura e como esses homens entendiam a palavra que eles recebiam. Então, é aí que alguns livros de hermenêutica bíblica falam do método ou princípio gramatical histórico. O que eles querem dizer com esse palavreado erudito? Entender o idioma em que a Bíblia foi inspirada dentro do contexto cultural histórico no qual aqueles homens receberam aquela palavra de Deus. Até aí, beleza, mas nós temos que ir além, porque há o fato da inspiração e que diferença a inspiração de Deus produz. E eu vou ilustrar isso com um exemplo do Antigo Testamento. A história da Páscoa, da saída do Egito. Vocês conhecem a história bíblica, Deus fez milagres e operou sinais e prodígios para tirar o povo do Egito e levar para uma nova condição. Mas, na verdade, a grande questão era passar, aquele povo passou a viver sob o governo de Deus. E então, a saída do Egito, com sinais e prodígios, era um fato tão marcante que Deus orientou Moisés a escrever no Deuteronômio instruções de como celebrar a Páscoa todos os anos, para lembrar daquele episódio tão marcante. Então, Deus inspirou Moisés a escrever instruções, olha, lembrem, celebrem a Páscoa todos os anos. O que Moisés não entendia nem podia entender é que toda aquela história da libertação, de salvar o primogênito com o sangue de um cordeiro e passado na porta e janela, que aquilo tudo era uma revelação profética sobre Cristo. Aí que me encanta, Deus usou Moisés na língua e na cultura dele, no contexto da história dele, de liderar o povo para fora, e toda a celebração da Páscoa fazia todo sentido para Moisés e para aquele povo, mais até do que para os judeus de hoje, mas aquela revelação, aquela palavra revelada, aponta com uma precisão, com uma profundidade assim maravilhosas para a vinda de Cristo como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto para salvar a vida de todos nós. É aí que entra que o fato de Deus usar homens na sua língua, na sua cultura, não limita o sentido da Bíblia à língua e à cultura daqueles homens, e transcende, vai para uma eternidade. Por isso que Jesus disse que a palavra de Deus não passa, passa geração, passou Moisés, passou o Egito não passou, ainda está aí, mas passaram-se gerações e mudou muita coisa. Mas a história da Páscoa, que foi circunstancial, ela tem o sentido de apontar para Cristo, e isso é eterno. Que o Cordeiro Morto, o sangue do Cordeiro Morto, foi conhecido antes da fundação do mundo. Alguns querem usar esse princípio gramatical histórico, que é válido, para negar esse sentido transcendente, maior e cristocêntrico. Não, mas como é que pode querer dizer isso a Páscoa? Moisés não tinha esse entendimento. Claro que não, nem podia ter. Mas ele recebeu uma palavra tão inspirada que fez sentido para ele, para a geração dele, e faz sentido eterno para nós até hoje, porque a Páscoa aponta para Cristo. E, honrando aqui o texto que lemos de Pedro, as escrituras proféticas são luz indispensável para nos guiar, especialmente em tempos de escuridão densa como vivemos hoje. E aqui eu lembro uma palavra de Jesus que ele diz assim: que diante dos homens, quem diante dos homens se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem diante do Pai. Então Jesus e a palavra dele autoriza a Bíblia, como eu procurei mostrar resumidamente. Quando eu abraço a palavra de Cristo, eu me vinculo às Escrituras, porque o próprio Cristo me leva a isso. Então, eu não posso me envergonhar das Escrituras Sagradas.
Talvez na próxima aula eu vou incluir um tema que gera muita confusão, que é o Antigo Testamento está valendo ou não está? Acho que eu vou incluir esse na próxima e última lista de princípios de interpretação, né? Brevemente eu digo que a aliança de sacrificar animal, orientada por Deus a Moisés para perdão dos pecados, aquela maneira de cultuar a Deus, aquela aliança está superada. Mas como eu acabei de mencionar, a Escritura ela toda aponta para Cristo, então ela é toda eternamente válida. Mas quem sabe na próxima eu exploro isso com mais detalhe. Aqui vem outra afirmação que tem implicações importantes. Num certo sentido, a Bíblia é uma revelação fechada. Como assim? Não é que ela contém toda a verdade, porque não cabe. Jesus é a verdade. E não há livro no mundo suficiente para descrever toda a verdade que há em Cristo. Não existe. Mas por que então eu digo que é uma revelação fechada? Porque ela é a palavra dada, inspirada por Deus e termina nela. Não há outras palavras inspiradas por Deus com status de escritura sagrada como a Bíblia tem. Então, nesse sentido, não se acrescenta. E esse princípio de não acrescentar nem retirar, ele aparece em alguns livros da Bíblia e Jesus arremata essa questão num episódio muito interessante que comentaremos a seguir. Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Não aumente, não diminua. Provérbios 35:6 vai na mesma direção. Toda palavra de Deus é pura escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Deuteronômio tem um outro, eu não quis botar uma lista muito grande, mas há um outro, acho que é Deuteronômio 12, que também fala basicamente a mesma coisa. Os meus mandamentos não acrescentem nem diminuam. Eu vou explorar as implicações disso logo, logo. Quando Jesus foi confrontado por Satanás, em que Satanás o tentou a pular do pináculo do templo e citou a Bíblia, né? Diz, olha, está escrito, dar a ordem aos teus anjos que te guardem e tal. Aliás, perdão, eu estou confundindo aqui. Quando Satanás, na primeira tentação, mandou transformar a pedra em pão, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas, de fato, quando Satanás tenta Jesus de pular do templo, do pináculo, Jesus fala, também está escrito. É porque esse é o próximo tema, eu estava misturando. Também está escrito, vem daqui a pouco. Mas aqui é toda a palavra. O que isso quer dizer? Se eu anular uma parte da Bíblia, eu estou anulando palavras que eu preciso, porque eu vou viver e você vai viver, e o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu rasgar a Bíblia pela metade, eu estou me condenando a uma vida espiritual aquém do que Deus quer. Eu estaria me impondo um raquitismo espiritual que não é o plano de Deus. O plano de Deus é a plenitude de Cristo. Se eu jogar fora a escritura que é válida, rapaz, aí é que eu não vou alcançar mesmo o pleno que Deus tem para nós. Então, não acrescente, não diminua, porque nós precisamos de toda a palavra, e o livro do Apocalipse é enfático, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ai, ai, ai. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. E aqui eu não quero entrar em debates inúteis. Deus só vai tirar a parte do livro da vida porque a pessoa tinha uma parte lá. Deus não vai tirar o que não estava lá. Então, o que está dizendo aí? Se alguém se meter a besta e quiser tirar a parte da profecia apocalíptica, e essa pessoa tiver o nome no livro da vida, Deus vai lá e tira.
E tira por quê? Porque estava lá. Deus não faz ameaça vazia. Então, mas isso é uma ênfase muito dramática. E uma coisa que eu aprendi recentemente com um curso do Gilberto é que havia muita correspondência entre os pais da igreja. Naquela época, eles se comunicavam por escrito. E alguns deles colocavam, depois que escreviam uma carta, uma explicação, alguma coisa, colocavam uma espécie de uma praga, dizendo: olha, se alguém alterar isso aqui, que lhe aconteça isso, que lhe aconteça aquilo, os caras, para intimidar os portadores de não produzirem mudanças, eles botavam ali uma palavra de condenação. Enfim, está aí. Agora vamos pensar um pouco em cima desses textos. Primeiro, cuidado com acréscimos sutis. Em Marcos 7, 5 a 10, Jesus chamou esses acréscimos sutis de mandamentos de homens. Isso aqui pode ser explícito, pode ser realmente sutil. Então, como eu não quero ligar aqui minha metralhadora giratória e atirar em ninguém, eu apenas convido todos a que, de tempos em tempos, examinem se o que creem, se o que ensinam, se o que pregam e creem, até que ponto está baseado nas Escrituras, de fato e de verdade. Eu já tive que, ao longo da minha vida, que rever convicções e coisas que eu já ensinei, porque em algum momento eu me dei conta de que não estavam claramente fundamentadas nas Escrituras. Então, eu já caí nesse erro, sei lá se eu não estou caindo ainda, mas eu pelo menos estou tentando me fundamentar nas Escrituras o mais que eu posso. Acredito que os que me acompanham e me ouvem de vez em quando podem perceber esse esforço da minha parte né? Mas é isso, cuidado com os acréscimos, que podem às vezes não parecer de grandes coisas, mas às vezes não são mesmo, mas às vezes estão induzindo gradativamente a erros. Pior do que isso é as negações sutis. Negar um mandamento claro em nome de tradições ou de teologias, como assim? É o caso de Marcos 7, 5, 10. Jesus falou: olha, vocês dizem que se a pessoa declarar que o recurso que ela iria usar para ajudar o pai ou a mãe, para honrar o pai e a mãe, se a pessoa declarar aquele recurso como corban, como oferta para Deus, então ela não é obrigada mais a ajudar o pai ou a mãe, ela está desobrigada de honrar o pai e a mãe. E Jesus desce a lenha neles, disse: vocês estão negando o mandamento que disse honrar pai e mãe. Então, e ali Jesus tratou com uma certa dureza. E trago aqui a minha crítica a uma abordagem que muitas igrejas têm abraçado, que é a tal da nova ortodoxia, que diz o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, na sua inteireza. Ela contém a palavra de Deus. Mas é quando você vai pesquisar, como é que eu vou saber na Bíblia o que é palavra de Deus e o que não é? Aí cada um faz a leitura que quer. E não é o que Jesus disse. Não é o que Jesus disse. Ele foi enfático. O iota, a menor letra, e pedacinho de letra vai se cumprir. Ora, bola, se Jesus disse isso, então quem está defendendo essa outra ideia está indo contra Cristo. E eu sei de que lado eu quero estar. Se é erudito, se estudou, se virou do avesso, se tem quantos graus de não sei o que lá, não me interessa. Porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos. Todo o conhecimento humano, de todas as áreas, somada, multiplicada e exponenciada, não chega a um infinitésimo do conhecimento que Cristo tem, porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é a palavra, Ele é Deus, e todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Então, junta tudo aí que a gente puder imaginar, cara, não dá uma fraçãozinha de Jesus.
Então, não estou nem entrando aí na questão aí da formação de quem defende isso. Estou dizendo, isso está errado. A Bíblia é a palavra de Deus e nada acrescentamos e nada retiramos. Claro que devemos ter uma leitura coerente. Já mencionei. A lei de Moisés, no sentido ritual e sacrificial, está superada. Aquilo ali não precisa mais nada daquilo. Mas aquilo tudo aponta para Cristo, então né, ela tem um sentido eterno, permanente. Né? Mas, enfim, temos que ter discernimento, sim. Mas negar a autoridade e a inspiração, não. E repito que precisamos de toda a palavra de Deus. Acréscimos ou supressões nos deixam aquém do que precisamos. Agora, isso aqui, pessoal, também há variantes disso. Tem gente que gosta de Jesus quando Jesus fala do perdão. Ai, que lindo. Tem gente que gosta de Jesus quando ele é, dá o mandamento do amor, quando ele serve, quando ele fala de paz e tal. Ah, acho maravilhoso. Mas quando Jesus diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, separado para o diabo e seus anjos, de Mateus 25, tem gente que não gosta desse Jesus, não. Aí inventa, não, isso aí não é Jesus, aí é uma invenção da igreja, não sei o quê, blá, 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 blá. Zero base objetiva para esse tipo de afirmação. Quando Jesus chama ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ele não estava sendo tão mansinho assim, né? Então, alguns querem fatiar Jesus, na minha época, da minha juventude, a turma queria um Jesus meio bicho grilo, paz e amor. Mas Jesus fala de paz sim, fala de amor sim, mas ele é muito mais do que tudo isso. E não nos compete fatiar Jesus. Usando de uma analogia, o cordeiro pascal tinha que ser comido por inteiro. É uma analogia, não vou forçar o argumento, mas numa analogia aí, eles tinham que comer todo o cordeiro pascal, não devia sobrar nada. Por analogia, nós não podemos fatiar Jesus. Às vezes a gente não entende, se eu estou dentro, às vezes eu também não entendo. Tem muita coisa que eu não entendo. Aí, mas eu não rejeito. Sim, eu não entendo, mas abraço. Afinal, como alguém já disse, eu creio para que eu possa entender, e não o contrário. Aí entra naquele princípio que eu quase misturei com o anterior, porque é parecido, mas o também está escrito. É parecido, mas é diferente. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está em Mateus 4:7. E Jesus vai na mesma linha, em Mateus 12:3 a 5, quando ele foi questionado por que os discípulos dele comiam, debulhavam espigas no dia de sábado, que isso não seria permitido. Jesus citou, na verdade, ele citou 3 livros da Bíblia em sequência. Ele citou um livro histórico, que conta que Davi, quando teve fome, entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que era só para os sacerdotes. Ele citou a lei, que ordena que os sacerdotes trabalhem no sábado, e nesse sentido eles violam o sábado, porque eles trabalham no sábado e ficam sem culpa. E eu não transcrevi aí, mas logo em seguida Jesus cita o livro de Oséias, em que Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Então, para responder a um questionamento, Jesus citou 3 livros da Bíblia bem diferentes. Citou um livro histórico, citou a lei de Moisés e citou um profeta. Um atrás do outro, bang, bang, bang. Então, como é que Jesus lidava? A escritura para ele era um todo. Está escrito, mas também está escrito. Daí eu deduzo, que doutrina da Bíblia sobre um assunto deve considerar tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Não é, não é fácil, mas eu creio que é a nossa segurança, né? Se eu quero falar de um assunto nas Escrituras, eu devo respeitar todo o ensino da Escritura sobre aquilo. Horácio, mas às vezes como é que eu organizo? Como é que tá, por exemplo, oração? A Bíblia fala de oração inúmeras vezes, por onde eu começo? Aí a resposta está no último ponto desse slide.
todo tema, a gente começa por Cristo e se fundamenta em Cristo. Daí, a gente explora os outros conteúdos. Então, sobre a oração, por onde eu vou começar? As orações que Jesus fez, ele em oração, e pela oração que ele ensinou. As orações feitas por Jesus e a que ele ensinou, elas constituem o núcleo essencial do ensino bíblico sobre oração. Então, eu vou organizar o meu estudo sobre oração a partir desse referencial maior, que é o próprio Jesus, o que ele fez e o que ele disse. Aí eu vou trazer os outros textos, que são vários, e vou construir a minha doutrina, teologia, espero que prática de oração. Né? Uma época atrás ficou muito famosa em vários, a oração de Jabez, que eu nem lembro qual é. Esse Jabez é um cara do Velho Testamento que fez uma oração bem curtinha lá, que honestamente eu nunca memorizei. Independente se o ensino que traziam da oração de Jabez era válido ou não, o meu primeiro balizamento sobre a oração não é Jabez, é Jesus. Aí depois que eu entender Jesus, eu posso até trazer a oração de Jabez e dizer, bom, à luz do que Cristo orou e ensinou, eu vou encaixar isso aqui. Perigo, aí tem um alerta aí vermelho, podia até botar no símbolo do material radioativo. Doutrinas ou interpretações que se baseiam apenas em um ou em poucos trechos e são conflitantes com o restante da Bíblia. Isso aqui é quase uma definição de heresia. Pega um pedaço da Bíblia, parcial, eleva aquilo acima de tudo, fazem deduções que conflitam com o resto da Bíblia e diz, não, isso aqui tem base bíblica. Mas vem cá, a doutrina é tudo que a Bíblia diz sobre o assunto, amigo. E Jesus ilustrou isso. Também está escrito, lei de Moisés, profeta, citou Salmo. Então, seguindo o exemplo de Jesus, sintetizado na expressão também está escrito, eu deduzo que a doutrina sobre um assunto tem que respeitar tudo que a Bíblia diz sobre esse tema. Eu enunciei aqui o resumo do que eu penso sobre esse debate sobre do Velho Testamento, que a superioridade da nova aliança torna obsoleta a antiga aliança, pacto, mas não revoga as escrituras. Elas continuam apontando para Cristo, é o projeto Emaús, é o caminho de Emaús, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. E nisso jamais estará superado. E aqui concluo essa exposição desse primeiro conjunto de princípios bíblicos, de interpretação bíblica. Espero na próxima aula expor a parte 2. Vou antecipar aqui alguns tópicos. Eu quero expor sobre como lidar com verdades paradoxais. Vou detalhar mais essa questão de Antigo Testamento, vale ou não vale? E mais uns 2 ou 3 pontos que eu entendo que complementam essa primeira lista de tópicos, de princípios de interpretação bíblica. Vou aqui completar a gravação e aí poderemos passar para a nossa conversa não gravada, para que